Seja muito bem-vindo ao nosso culto online do Espaço de Vida. Estamos felizes por ter você aqui hoje. Eu gostaria de convidar você a se preparar para um momento muito especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra preparada especialmente para esse dia. Tenho certeza que você não está aqui à toa e que Deus tem um propósito para a sua vida e família. Não esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos, familiares e com as pessoas que você ama. Siga também a comunidade nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Prepare-se para esse momento e que Deus abençoe sua vida. Louvor a cada dia que vivemos sob a sua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor a cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Queria ler com vocês esse momento 1 Timóteo, capítulo de número 1, no verso 17, que diz assim: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Deus, nesse momento nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Nós dizemos que o Senhor é o Senhor invisível e imortal, presente em nossas vidas em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, por sempre oferecer tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós sabemos que o Senhor sempre está presente em nossa vida e nunca nos deixa só. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E obrigado pela vida que o Senhor deu por nós. E no deserto
tinha sede, veio Cristo, tudo se fez diferente. E Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. E derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo, veio Cristo, tudo se fez diferente. E Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é Cristo, e Ele é Cristo. E Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades, como, por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tem a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido. Para você
que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Olá! Ao longo desses domingos a gente tem conversado sobre uma série muito especial nesse tempo, que é o Novo Normal, Novo Você. Novo normal não porque nós não desejamos que as coisas voltem ao normal, mas a verdade é que naturalmente nós estamos vivendo uma normalidade diante das mudanças, quando a gente se reinventa, se readapta ou adapta às situações da nossa vida. Mas mais importante do que o que a pandemia gerou, falar sobre ela ou sobre essas questões políticas, nós queremos falar sobre o novo você, né? Quem nós somos diante de tudo isso, o que nós refletimos diante desses momentos que nós passamos e ainda estamos passando. Coisas que lá atrás a gente não era bom em se fazer, que estávamos querendo mudar e como nós nos transformamos diante disso. Ou coisas boas que nós tínhamos e como aprimoramos elas diante disso. Por isso, novo normal, novo você. Fato é que a pandemia, de alguma forma, gerou mudanças na realidade da nossa vida, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, nos nossos horários, no seu relacionamento com a sua família. Por mais que você continue se relacionando dentro da sua casa, o jeito de se fazer, ou os horários que você fazia, a forma que você faz é diferente da realidade antes da pandemia. Na verdade, o Covid-19, esse isolamento social, trouxe para nós um choque dos nossos hábitos, da nossa forma de viver. Mas é verdade também que alguns hábitos que nós tínhamos, que nós queríamos ter, que precisamos ter, que são essenciais para as nossas vidas, eles continuam sendo tão desafiadores quanto eram antes da pandemia e são desafiadores nesse momento e talvez vão continuar sendo desafiadores pós-pandemia. Por exemplo, muitos talvez antes da pandemia já planejavam na sua vida, sabem que é um bom hábito a se ter, fazer exercício físico. Por exemplo, era uma coisa que talvez você já pensava em um dia fazer. E aí você dizia, poxa, eu quero fazer, mas é muita correria, mas não dá tempo, eu tenho que pegar meu filho na escola a tal horário, eu não consigo fazer à noite, de manhã eu não consigo acordar cedo, enfim, são N motivos que a gente dizia não poder fazer exercício físico.
Mas aí chegou a pandemia e nós nos encontramos em casa. E aí agora a gente não tem a correria de sair e buscar o filho na escola, a gente não tem a correria do trânsito, do trabalho, de andar para lá e para cá, mas a gente diz, é estranho, mas faça em casa, você está em casa agora. Não, eu não gosto desse negócio virtual, tal. Então, de repente, vem a flexibilização das coisas. Agora a academia está aberta, vai lá. Então, mas agora eu não sei, não me sinto seguro. Ou, eu não quero nesse momento, tal. Ou até estou com preguiça agora. E, de repente, vai acabar essa pandemia e a gente vai estar com as vacinas e você vai estar tendo a mesma dificuldade de criar o hábito de fazer exercício. Porque, na verdade, hábitos bons são difíceis de a gente praticar, né? Na verdade, a gente tem a mania de pegar hábitos ruins, mas os hábitos bons são aqueles que a gente encontra dificuldade de exercê-los. Mas um dos hábitos importantes para a vida espiritual, para a espiritualidade cristã, e que foi muito afetado na pandemia, é esse convívio comunitário, o hábito de estar em igreja, o hábito de desfrutar de companhia de discípulos de Jesus. Antes da pandemia era algo que nós não nos preocupávamos, né? Você sabia que todos os domingos a igreja estava aberta. Você sabia que todas as terças, quartas-feiras tem os grupos pequenos. Você sabia que esporadicamente tem os encontros de homens, encontros de mulheres e outras atividades que a igreja realizava, tudo estava ali normal, né? Mas é interessante que mesmo diante dessa normalidade, a gente tinha dificuldades, né? Esse hábito de frequentar, esse hábito de desfrutar dessa companhia também tinha suas dificuldades. Frio, chuva, calor, correria, muito trabalho a se fazer, às vezes aquela preguicinha de, poxa, mas eu não gosto de acordar cedo para ir no domingo, é difícil ir na igreja no domingo de manhã, cara. Enfim, havia N motivos para a gente dizer que não dava para frequentar, para estar sempre na comunidade, para estar sempre junto, compartilhando e desfrutando da companhia dos discípulos de Jesus. Mas aí chegou a pandemia e aí agora a gente não pode se reunir mais presencialmente. Mas o mundo virtual nos proporciona pelo menos se reunir pessoalmente. A gente não consegue abraçar as nossas pessoas, esses irmãos que a gente ama, mas a gente consegue se ver, a gente consegue conversar um pouquinho, a gente consegue ouvir a voz, olhar nos olhos, mesmo que seja através de uma tela. Mas é interessante que as mesmas razões e desculpas continuam sendo para a gente não frequentar. De repente a gente diz, não sobre a chuva, o frio, o calor, que isso daí não dá no mundo virtual. Mas de repente a gente se encontra dizendo, olha, minha vida está muito corrida, por isso que eu não consigo assistir os cultos online. Minha vida está muito acelerada, eu estou cansado do mundo virtual, por exemplo. Né? Novos motivos diante desse novo normal surgem justamente para a gente não praticar o hábito de desfrutar da companhia, de desfrutar dos discípulos de Jesus, de estar junto em comunhão. O Evangelho de Lucas mostra muitos momentos, e a gente tem visto isso ao longo desses domingos, momentos onde revelam que Jesus tinha hábitos. Jesus era alguém que tinha costumes, Jesus era alguém que levava a sério práticas importantes da sua vida. Hábitos de meditação, hábitos de oração, mas um dos hábitos que Jesus também tinha era esse desfrutar da companhia. Era esse convívio comunitário, era estar reunido com pessoas que estavam ali juntas para orar, ler as Escrituras, adorar a Deus. E esse relato que eu quero ler com vocês está no texto de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, e eu quero ler com você, você pode acompanhar aqui nessa tela ou no seu smartphone, Bíblia, e nós vamos ler junto. Lucas capítulo 4, versículo 14, e o texto diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você nesse texto é: desfrutar de companhia precisa ser um hábito. Desfrutar de companhia precisa,
É importante ser um hábito. O texto aqui nos conta que Jesus está passeando e ensinando, e diz que ele ensinava nas sinagogas. Mas não só isso, diz que ele volta para a sua terra, Nazaré, o seu local, ali onde ele nasceu, onde ele era conhecido pelas pessoas, onde a sua família habitava. E ao voltar para essa terra, diz o texto que Jesus vai até a sinagoga. E mais, Lucas faz questão de dizer que nesse lugar que Jesus foi criado, que ele está voltando ali à sua terra, ele vai para a sinagoga porque era o seu costume. Fica claro para nós que não é só um momento que Jesus está fazendo ali, não é só um momento da sua vida, mas é um costume, é um hábito que Jesus tinha. Mas duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, que sinagoga no grego significa ajuntamento. Então, toda vez que você vê a palavra sinagoga, a gente não está falando de uma pessoa reunida, a gente não está falando de duas, a gente está falando do ajuntamento de pessoas. Era a igreja antes da igreja de Cristo. A gente está falando das pessoas que se reuniam para ler as Escrituras e orar a Deus e adorar a Deus. E Jesus, como Filho de Deus, não deixa de se reunir na sinagoga. Ele era o Filho de Deus. Eu não sei se ele precisava estar numa igreja, mas ele faz questão de estar reunido com pessoas que adoravam a Deus, porque era o seu costume. Mas uma segunda coisa que esse texto nos mostra é que Jesus, no versículo 16, foi o lugar onde ele foi criado. Lucas traz esse detalhe, mencionando que não só é o lugar onde Jesus nasceu, mas ele está vinculando a entrada na sinagoga, o costume de Jesus na sinagoga, ao lugar que ele foi criado. Ou seja, ele está dizendo que, de alguma forma, esse hábito de Jesus não é só uma prática dele, mas foi uma prática ensinada pelos pais dele. Isso me faz pensar a importância de nós, como pais, em ensinar os nossos filhos hábitos que são bons. Nós sabemos disso. E um desses hábitos importantes para a gente ensinar os nossos filhos é mostrar como é bom desfrutar da companhia dos discípulos. E eu lembro de uma história da minha vida. A minha vida toda eu nasci num lar cristão, mais da parte da minha mãe. Meu pai era aquele cara mais desviado, né? Mas é interessante porque assim, uma das coisas que a gente passou num tempo da vida, onde há anos atrás algumas questões econômicas eram difíceis, então as pessoas tinham dificuldade de ter carro, ou às vezes de ter gasolina para andar com o carro, né? E eu lembro que a gente caminhava em direção à igreja, e mais ou menos a caminhada dava em torno da casa da minha mãe até a igreja uns 40 minutos. E a gente ia todos os domingos e quintas-feiras, e não importava se estava frio, se estava chuva, se estava calor, se o sol estava quente. Nós saímos de casa no culto das 6, com horário de verão, a gente saía às 5 horas da tarde para nem chegar muito em cima do horário. Minha mãe nos ensinou assim. Ensinou eu e meu irmão esse costume, esse hábito, nos fez praticar esse hábito. Sozinha. Nem meu pai estava ao lado dela nesse momento, mas ela levava os 2 filhos na comunidade para fazer e desfrutar de companhia. Talvez você está ouvindo essa reflexão e desde a introdução até aqui e começa a pensar assim, poxa, cara, eu entendo o que você está falando, mas eu não deixei de frequentar uma comunidade, eu não frequento tanto, eu vou com pouca frequência. Não é, na verdade, por motivos banais como frio, chuva, calor, sol ou pela correria. Tenho que confessar que, na verdade, os meus motivos são bem reais e verdadeiros. Eu não consigo me envolver na comunidade, eu não consigo fazer parte de uma comunidade, porque, na verdade, eu me entristeci muito. Eu passei muitas coisas na minha experiência religiosa e por isso que eu não consigo frequentar uma comunidade. Talvez a sua dificuldade seja a decepção. Num determinado momento da sua vida, você se decepcionou com um líder religioso, por exemplo. Que você confiava, que você acreditava que não ia errar, pode ser um padre, um pastor, um bispo, mas você acreditava que aquele homem era alguém de Deus para a sua vida, e de repente, no meio da caminhada, você descobre alguma coisa que você não imaginava dele. Você imaginava que ele era alguém perfeito, alguém santo, apesar de a gente dizer, não, talvez não seja, nenhum homem é perfeito, mas você tinha essa expectativa grande diante desse homem, diante dessa mulher. E essa decepção, essas palavras duras, essas indiretas no púlpito, no altar ali, no lugar onde ele usava para pregar,
trouxe para você decepção. Mas eu preciso te dizer algo. Só Jesus é perfeito mesmo. Todos nós somos defeituosos, e como esse homem ou essa mulher te decepcionou, você também pode decepcionar alguém, porque nós somos falhos. Nós erramos mesmo. E talvez você criou expectativa demais num ser humano simples, que ele não é o mediador entre você e Deus. Jesus é esse mediador. Jesus é perfeito. Talvez o seu problema não seja decepção, mas seja a religiosidade, ou a decepção dentro da religiosidade. Você frequentou uma igreja com muitas doutrinas, com um peso religioso, com uma forma que te aprisionava, que você tinha medo. Não era temor a Deus, mas era medo de Deus, medo da maldição de sair dessa igreja. E de repente um dia você descobriu que tudo isso era mentira, que só eram palavras, e você se decepcionou, você se entristeceu, você se libertou desse peso religioso. E aí você diz, eu não quero me envolver com a igreja porque eu estou cansado de religiosidade. Mas eu preciso também te dizer que esses homens que te aprisionaram, essas pessoas que te julgaram, que te apontaram, que você se sentiu humilhado, essas pessoas estão tão cegas na religião como você um dia também estava. Como eu já passei por esse momento também. Mas Jesus nos liberta, é Jesus que te libertou, não para nós fugirmos da comunhão, desse desfrutar da companhia, mas justamente para a gente enxergar e poder exercer uma comunidade mais leve, mais tranquila. Talvez o seu problema não seja só a decepção, a religiosidade, talvez seja simplesmente o descompromisso. De olhar e dizer assim, olha, cara, eu até gosto da igreja, simpatizo com a igreja, mas domingo de manhã eu quero ficar tranquilo, eu quero acordar a hora que eu puder e quiser, eu quero jogar minha bolinha, eu quero fazer outra coisa, eu não quero ter o compromisso de ir até uma comunidade. Eu preciso dizer algo para você. Só é um discípulo de Jesus aquele que entende a importância de desfrutar da companhia dos discípulos. Se você conhece as Escrituras, tem lido as Escrituras, e se você ora a Deus, é natural que como um discípulo de Jesus você entenda a importância de estar junto no convívio dessa comunidade. Mas o texto continua, e no versículo 17 eu quero trazer um segundo ponto para você, um segundo olhar para esse texto, que é no desfrutar da companhia, Cristo se revela. Olha o que o texto diz. Versículo 17 de Lucas 4. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O texto relata aqui que era o costume da sinagoga, né? Eles liam as escrituras e oravam a Deus e adoravam a Deus ali juntos. E Jesus naquele dia ficou responsável em ler um dos textos. Esse texto que Jesus leu é o do profeta Isaías, mais especificamente em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. E quando Jesus abre esse pergaminho e começa a ler ali, e ele lê essa palavra, e ao terminar, todos estão esperando o que ele vai comentar desse texto. Se ele vai falar alguma coisa, está todo mundo fito, porque era costume os mestres da lei, às vezes, comentar alguma coisa sobre o texto. E de repente, Jesus olha e diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Jesus está trazendo a responsabilidade para ele, Jesus está se revelando ali e dizendo: o Messias que Isaías esperava lá atrás, centenas de anos depois, chegou, sou eu. Hoje se cumpriu as Escrituras, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando sobre o que ele veio fazer. Mas é interessante que Jesus, ao dizer sobre isso, ao usar esse texto de Isaías, ele traz algumas pessoas dentro desse texto para quem ele veio. Ele diz que ele veio para os pobres, ele veio para os presos, para os cegos, para os oprimidos. E talvez fique a pergunta: quem são esses? Quem são essas pessoas? Eram pessoas cegas específicas que não enxergavam? Eram pessoas pobres que não tinham dinheiro?
Jesus não está falando de coisas específicas aqui, Jesus está falando de algo espiritual, porque Isaías está profetizando a vinda do Messias a algo espiritual. Jesus está falando de mim, Jesus está falando de você, Jesus está falando de nós. Nós, sem Deus, nossa alma é pobre. Nós não temos nada de valor dentro da nossa alma. Sem Deus, somos totalmente pobres. Sem Deus, somos totalmente presos. Presos ao quê? Presos ao pecado. Presos à dor desse mundo. Presos às tentações. Sem Deus, nós somos cegos. Cegos porque olhamos para nós mesmos. Cegos porque não conseguimos enxergar os passos que nós temos que dar. Sem Deus, sem Jesus, nós somos oprimidos pelo medo, medo da religiosidade, medo das maldições que podem nos atingir através de homens que se dizem de Deus, medo do futuro, medo do que pode ser a nossa vida diante da pandemia. Esses pobres, cegos, oprimidos, presos, somos nós, somos eu e você. Jesus está trazendo aqui uma realidade das nossas vidas, porque Isaías aqui está olhando lá atrás. Ele está olhando para o momento onde o homem, a criação perfeita de Deus, que não era presa, não era oprimida, não era pobre, não era cega, mas que decide, na sua perfeição, seguir a sua independência e distancia da vontade de Deus, se distancia dos planos de Deus. E o mal entrou na humanidade, e a pobreza da alma entrou na humanidade, e assim nos encontramos. Mas Deus, em seu plano perfeito, profetizando através de Isaías, e Jesus aqui se revelando, traz através de Jesus, na sua morte, a sua graça para nós. E através dessa morte na cruz, nós, pobres de alma, somos enriquecidos. Nossa alma se torna rica pela graça de Jesus. Os presos, nós que éramos presos ao pecado, somos libertos, a gente não precisa estar mais preso, é isso. Nós erramos, nós pecamos, mas não estamos mais presos. Nós não somos mais cegos, nós começamos a enxergar porque nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus, nós conseguimos olhar para o nosso próximo, entender a dor do nosso próximo. Nós não estamos mais oprimidos, não precisamos mais do medo da religião, medo de coisas, de homens, porque nós olhamos para Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso pastor, é Ele que nos libertou, é Ele que morreu por nós. No desfrutar da companhia, Cristo se revela. Mas um terceiro ponto que eu quero trazer para você desse texto é que no desfrutar da companhia, nós somos discípulos de Jesus. Nós nos encontramos como discípulos e exercemos a nossa função de discípulo de Jesus. No versículo 22 diz: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. É interessante porque, apesar de o texto aqui estar revelando sobre o Cristo que viria e tudo aquilo que aconteceria, naquele momento, para aquelas pessoas, Cristo também era um homem que eles conheciam, de Nazaré. É esse cara que cresceu comigo, eu conheço a família dele. E mesmo assim todos pararam e ficaram admirados, porque Jesus foi usado para trazer uma boa palavra, uma boa nova, uma esperança para aquelas pessoas que se sentiam oprimidas, que se sentiam presas. Jesus abençoou aquelas pessoas. Na minha caminhada cristã, uma das coisas que eu tive na minha vida foi a música, né? A música foi algo muito importante, ainda é, né? E uma das coisas que é legal da música é que tudo que emite som pode ser parte e se tornar música, né? A música é formada por melodia, que são as notas, né, de uma voz, de um violino, de uma flauta. A música é formada por harmonia, que são acordes, né, são duas ou mais notas tocadas juntas, um violão, um piano, uma guitarra. E a música é formada por ritmo, né, batida, bateria, percussão. Mas uma das coisas que tem na música, que não é muito falado, mas é essencial, são as pausas. Aliás, na partitura, que são aquelas linhas com aqueles pontinhos pretos, que alguns não sabem o que significa aquilo, ali você tem figuras específicas para pausas. E são várias figuras, porque existe na música pausas pequenas, existe pausas longas. Mas sabe o que é mais interessante da pausa na música?
é que por mais que exista pausas, por mais que exista figuras para pausas, por mais que a pausa é importante para a dinâmica da música, uma música não é feita de pausas. Ela pode ser feita só de melodia, ela pode ser feita só de harmonia e ela pode ser feita só de ritmo, talvez. Mas não dá para existir música se existir só pausas, porque na verdade não existe música, existe silêncio. Quando eu penso no convívio comunitário, muitas pessoas que chegam à nossa comunidade, ou muitas pessoas que não conseguem vir à comunidade, elas dizem assim, olha, cara, eu só não quero me envolver nesse momento, ou eu preciso de um tempo, porque eu estou numa pausa, né? E tudo bem você ter uma pausa, né? Faz parte da dinâmica, do ritmo da vida, isso é muito bom. É momentos onde você reflete, onde você medita para depois dar passos maiores, para a música ficar mais intensa, para vir a parte mais especial da música. Mas o problema é quando a pausa está se tornando maior do que a música, ou quando a pausa praticamente já não é mais só uma pausa, mas na verdade é o silêncio da música. E aí, nesse momento, eu queria te levar a refletir com você o quanto é importante, primeiro, você ser sincero com você mesmo. Olhar para essa pausa que você diz ter, que é só um tempo, diante dos traumas que você passou, diante das dificuldades que você passou numa comunidade, numa igreja. E é nesse momento que você precisa olhar e ser sincero com você e ver se isso é só uma pausa, se é só um momento de reflexão, ou se, na verdade, você já se conformou com esse momento, você já se conformou em estar longe, já se tornou um hábito não ir à comunidade, já se tornou um hábito não desfrutar dessa companhia. Mas eu queria te levar também a ser sincero com Deus. Porque muitos que dizem ter pausa alegam o seguinte, não, eu sou um discípulo de Jesus, porque eu leio a palavra, eu oro. Aliás, cara, a vida de Jesus não foi só na igreja, não foi só na sinagoga, e é verdade. A vida cristã não se resume dentro de uma comunidade, concordo com você. A nossa vida cristã vai muito além da comunidade. Mas é verdade também que a gente precisa ser sincero com Deus e olhar se realmente nós temos sido discípulo de Jesus, porque a partir do momento que você lê as Escrituras e ora, é natural que você queira participar de um grupo de gente, de estar junto com pessoas. Você sabe por quê? Porque na comunidade a gente tem duas coisas importantes que um discípulo de Jesus faz e que ele precisa para viver uma vida espiritual saudável cristã. Ele abençoa e ele é abençoado. Na comunidade é um lugar onde chega pessoas que não conhecem a Cristo. Nesse desfrutar da companhia, pessoas que não tinham companhia, se sentiam só nesse mundo, e elas podem chegar na igreja, nesse lugar de reunião, de ajuntamento, e ele pode ali conhecer a Jesus. Ter o Cristo revelado, ter a sua vida transformada, é nesse lugar que as suas dores, as suas dificuldades são amenizadas por um abraço, por uma oração, por uma palavra. Um caminho novo é mostrado. E você, como um discípulo de Jesus, é alguém que instrui, que mostra, que ora, que aconselha, que conta experiências. É alguém que revela Cristo, é alguém que abençoa. Mas talvez o segundo momento de um discípulo de Jesus na comunidade é quando ele também é abençoado. Porque um dia todos nós somos afetados por dores, por sofrimento. Um dia a doença chega na nossa família. Um dia o luto chega na nossa família. Um dia a gente perde amigos, um dia a gente perde o trabalho, a crise financeira bate. Uma pandemia como essa. E é na comunidade, é nesse desfrutar da companhia que a gente pode contar com amigos, com uma companhia que não nos deixa só, que revelam Cristo a nós. E naquele momento, você que é alguém que conhece a palavra, que ora, que sabe orar, mas não consegue ter uma palavra nesse momento. Nesse momento difícil, os textos somem. A gente não entende o que está escrito. Falta palavras para orar, falta força para orar. Pois é nesse momento que pessoas, companhias, que às vezes nem são tão experientes na vida cristã como você, mas estão com o braço estendido para te ajudar, para orar por você, para te erguer, para te levantar, para te abençoar. Esse é o fim da igreja. Não é o clero religioso, o fim da igreja não é a instituição, as regras doutrinárias. O fim da igreja não é as autoridades eclesiásticas. O fim da igreja
são pessoas desfrutando da companhia de discípulos de Jesus, que abençoam e são abençoados. Eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Sua palavra, que nos molda, que nos transforma, que nos confronta. E Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora, e que nós estamos juntos aqui, apesar de distantes, apesar de não presencialmente, nós estamos juntos como comunidade, nós estamos juntos como discípulos de Jesus, nós estamos desfrutando dessa comunhão, Pai, dessa amizade, nós estamos desfrutando dessa companhia. E nós oramos juntos, ó Pai. Nos ajuda a ser mais parecido contigo. Nos ajude a ter esse hábito, ó Deus, que é estar em ajuntamento com pessoas que são discípulos do Senhor. Nos dê força, ó Deus, e que a gente possa colocar como prioridade as reuniões, não por causa da religiosidade, mas pela necessidade de abençoarmos pessoas e sermos abençoados por pessoas. Que a gente possa entender o nosso papel como discípulo, quanto ele é importante para ajudar aquele que está precisando nesse momento. O quanto é importante para sermos ajudados quando estamos precisando. Nos ajuda, Deus, a entender que esse é um hábito a ser posto em prática. E que possamos ser igreja, não um grupo religioso, não pessoas que adoram uma instituição ou têm medo de religiosos, de maldição ou qualquer coisa do tipo, mas que possamos viver um evangelho realmente, Senhor, leve. Possamos viver realmente uma igreja que abraça, onde as pedras são deixadas e onde a mão é estendida. Que seja essa verdade, ó Deus, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma só pessoal e não presencial, que possamos ser igreja que estende a mão um para o outro. Em nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou. No orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
queria te desafiar, ao acabar esse encontro aqui, você mandar uma mensagem, um versículo, uma oração, falar o quanto você ama alguém, que seja da comunidade, que seja um amigo, mas que possamos ser igreja, abençoando e sendo abençoado, estendendo a mão para quem precisa. Eu queria que você fizesse isso ao acabar esse encontro. E eu queria orar mais uma vez com você para a gente encerrar. Deus, muito obrigado pela sua palavra e que, ó Deus, possamos estender essa igreja por onde formos. Que o seu amor, que a sua graça, que a compaixão do Senhor, que o seu Espírito, ó Deus, possa estar presente, ó Pai, no nosso coração, na nossa vida, por onde a gente passar, por onde a gente estiver. E abençoa a nossa semana, ó Deus, que seja uma semana de graça, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.